Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Domingo, dia 23 de abril, terceiro domingo da Páscoa. Meditemos juntos a palavra de Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Evangelho do dia. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos iam para o povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, disse: "És tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que libertaria Israel. Mas, com tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantados. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo e, como não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que tinham visto anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram a situação como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória?" E, começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras o que se referia a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: "Fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando." Ele entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles, e diziam um para o outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as escrituras?" Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os dois relataram o que acontecera no caminho e como o haviam reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho deste domingo, deste terceiro domingo da Páscoa, nos relata, sobre a passagem, o acontecimento dos discípulos de Emaús, Um dos 2 discípulos, ou melhor, dos 72 discípulos escolhidos por Jesus, 2 na verdade, dos 72 discípulos escolhidos por Jesus, que estavam a caminho de Emaús, andando lá por Emaús até a casa deles, até que eles encontram um homem que na verdade era Jesus, que estava disfarçado, porque não dava para reconhecer. Até o próprio Lucas aqui, o próprio evangelista Lucas, diz que não dava para reconhecer os olhos. Então era o próprio Cristo, o próprio Jesus disfarçado, que chegou ali entre eles, que estavam discutindo sobre a morte de Jesus, que afetou muito o coração deles, que deixaram eles muito tristes, muito sós, muito
assustados, né? E fez que a fé deles, daí a gente vai perceber isso daqui a pouco, fez que a fé deles diminuísse. Aí Jesus chegou para ele, né? Para ele, Jesus disfarçado, e perguntou: o que andais conversando pelo caminho? O que vocês estão conversando? O que vocês estão falando? E aí Jesus quis entrar na conversa. Eles explicaram: você é o único homem que não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém, lá no Igócata, né? Lá no Calvário, né? O local onde Jesus se entregou na cruz, né? E eles explicaram, né? Desabafaram, né? Com Jesus ali disfarçado, que eles estavam muito tristes pelo que aconteceu, né? Disseram até que algumas mulheres lá foram até o túmulo, né? Ver como estava o corpo de Jesus, e elas encontraram os anjos, né? 2 anjos que disseram para elas que Jesus estava vivo, que Jesus tinha ressuscitado. Elas viram, o túmulo estava vazio, né? Aí, nesse mesmo instante, né? Só que sem essas mulheres verem, né? Terem visto, Jesus apareceu para Maria Madalena, né? Que foi a primeira aparição de Jesus depois que ele ressuscitou. Aí Maria Madalena correu até os 11 discípulos, né? Os 11 apóstolos, Simão, Pedro, né? Pedro e João foram até lá, viram que o túmulo estava vazio também. E durante tudo isso, Jesus apareceu para esses discípulos de Emaús, né? Para esses 2 homens que estavam indo de volta para a sua casa em Emaús, tristes, abalados da fé. Aí, depois de tudo isso que eles relataram, Jesus disse assim: como sois sem inteligência e lentos para crer, que os profetas falaram. E durante todo o caminho eles estavam ouvindo ali Jesus ali disfarçado, né, como um homem, ensinando a eles as escrituras, as profecias, principalmente de Isaías, falando sobre a ressurreição de Jesus, né, sua paixão e ressurreição. E o que aconteceu durante esse meio termo, né? Eles começaram a ficar maravilhados, né? Jesus estava fingindo que ia embora, e eles disseram: fica conosco, porque já é tarde e a noite já está vindo. Então, tipo assim, o que significa isso? Por que os discípulos de Emaús falaram isso para aquele homem que era Jesus disfarçado? Porque eles estavam gostando. Eles estavam gostando daquilo que Jesus, ali disfarçado, estava explicando para eles. A fé deles ali estava sendo saciada, estava aumentando, né? Então eles levaram Jesus até para casa deles, né? E Jesus ali na casa deles, né? Jesus ali no local onde eles moravam, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu, deu a eles, e naquele momento eles estavam reconhecendo Jesus, porque ali estavam sentindo a presença de Jesus. Quando eles sentiram a presença de Jesus e reconheceram, Jesus foi embora, né? Jesus, como diz aqui o evangelista Lucas, né? Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então Jesus desapareceu, né? E eles ficaram maravilhados. Daí foram contar aos apóstolos. Meu irmão, minha irmã, que lindo, né? Que lindo essa passagem dos discípulos de Emaús, que vem nos ensinar que nada pode nos abalar, nada tem que nos abalar. Não fiquemos tristes, não fiquemos abalados na fé, porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, e se Ele ressuscitou, significa que quando mais precisarmos, Ele estará conosco. Se Ele ressuscitou, significa que nós também vencemos como seus filhos. Se ele ressuscitou, o céu se abriu, a terra estremeceu e ficou em festa. E até hoje está, a cada domingo que celebramos a Santa Missa. Portanto, meu irmão, minha irmã,
Não tenham medo. Não fiquem tristes e abalados na fé. Jesus ressuscitou. E se Ele ressuscitou, você também ressuscitará na fé. Você também terá a sua vitória. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo.